Olá, eu sou o Thiago Donizete, supervisor da área do contencioso trabalhista, advogado trabalhista na Associação Saúde da Família, e hoje convido vocês a discutirem dois temas muito importantes aos quais nós precisamos ter atenção no nosso ambiente de trabalho. Um é sobre o assédio moral e o outro sobre assédio sexual. Quando que se configura o assédio moral e quando se configura o assédio sexual? E também, por último, e não menos importante, nós vamos aprender sobre o que não é assédio, o que muitas questões, às vezes, nem sequer podem ser consideradas como assédio, mas por conta de dúvidas, muitos aqui não sabem o que significa e o que não significa assédio moral. O assédio moral no ambiente de trabalho, primeiramente nós temos de ter noção de que as nossas relações sociais elas são pautadas muitas das vezes em amizades, em coleguismos, e no nosso ambiente de trabalho não é diferente, não é, pessoal? Primeiro porque é onde nós passamos a maior parte do tempo. E o segundo é que as nossas relações sociais no dia a dia, muitas das vezes ela passa por conflitos. E esses conflitos podem sim gerar alguma situação que eventualmente pode configurar alguma espécie de assédio. É por isso que é muito importante entendermos o que configura o assédio moral. O que de fato é o assédio moral? Temos de ter a compreensão, de fato, como que ele se caracteriza e como que ele se configura. É muito importante primeiro entendermos que o assédio moral ele tem algumas bases. A primeira base principal do assédio moral é ele ser repetitivo. Precisamos entender que as ações que acontecem no nosso ambiente de trabalho, elas precisam ser humilhantes ou vexatórias, elas têm de diminuir o funcionário ou retirar atividades ou dar atividades acima ou superiores às suas capacidades físicas, ou ela pode ser considerada também com cobranças excessivas de atividades que não correspondem àquelas que o funcionário foi contratado, que estão nas suas atribuições e funções. Outro ponto que também pode caracterizar o assédio moral é o desvio de função. É quando o colaborador ele foi contratado para exercer uma função e por mera deliberação do seu gestor imediato ou de algum colega de trabalho, ele passa a fazer outras atividades. Então, por exemplo, o profissional ele é contratado para fazer determinada ação e aí o seu gestor, por uma necessidade do serviço que não está de acordo com as suas atividades, ele passa a executar outras atividades. Isso também pode ser considerado assédio moral. Outro ponto que pode ser considerado assédio moral é deixar o funcionário em ócio. O que é ócio? É deixar o funcionário sem fazer absolutamente nada ou retirar atribuições que lhe competem, que estão dentro do rol de atividades a qual ele tem de exercer do seu dia a dia. Também o assédio moral ele se configura muito naturalmente pela forma de expressão, tanto entre superior e subordinado, quanto colegas de trabalho. Então o assédio moral ele pode acontecer de diversas formas, tanto de maneira horizontal como de maneira vertical. É por isso que no nosso ambiente de trabalho, para termos um ambiente de trabalho seguro e sadio, nós precisamos estar atentos ao que é o assédio moral. Então, voltando lá no início, ele precisa ser repetitivo, ele precisa ser algo que todos os dias ele acontece ou com uma frequência considerável ele acontece. Mas quando acontece em uma única vez e uma única oportunidade, é considerado assédio moral? E aí nós passaremos então para o nosso segundo tema, o que não é assédio moral. Quando nós somos cobrados pelos nossos gestores a cumprir as atividades que estão inerentes ao nosso contrato de trabalho, à nossa função e descrição de atividades, significa dizer que isso não é assédio moral. É uma cobrança natural na entrega do trabalho a qual você foi incumbido a fazer. Dou um exemplo aqui. Vamos supor que você tem um relatório muito importante a ser entregue em determinada data. Caso chegue aquela data e você seja cobrado pelo seu gestor, isso significa dizer que ele está cobrando por uma atividade inerente às suas funções e atribuições. Não quer dizer que ele cometeu um ato de assédio. Outro ponto importante também que nós precisamos entender que não é considerado assédio moral é quando de maneira justa, de maneira clara e objetiva, o seu gestor ele tem conversas francas, conversas diretas de realinhamento de conduta e principalmente de realinhamento de atividades daquelas as quais talvez você nem tenha se apercebido, mas que você precisa ser orientado, eventualmente advertido e em algumas situações até modificado as suas atribuições e funções para que você consiga cumprir as suas atividades. Isso não é considerado assédio moral.
Um outro ponto importante que às vezes muitos têm dúvida é de que trocar de unidade ou de serviço, desde que não mude as suas atribuições e funções, para atender uma necessidade da Associação Saúde da Família, também não é considerado assédio moral. E sim, uma observação ao que está previsto lá no seu próprio contrato de trabalho, de que você deve atender a associação quando demonstrada a necessidade de mudança ou alteração de serviço ou local de trabalho. Outro ponto que também não é considerado assédio moral é quando o seu supervisor ele fala de maneira firme, não desrespeitosa. Porque a depender da forma desrespeitosa que o seu gestor chegar para comentar ou lhe pontuar algo, pode sim ser considerado uma falta grave do gestor, podendo até acarretar na demissão por justo motivo. Porque aí passamos da esfera de assédio para a esfera de ofensas, e ofensas nós entendemos como uma falta grave. Agora, entendendo o que é e o que não é assédio moral, fica muito mais fácil para você conseguir identificar no seu ambiente de trabalho se o que está acontecendo lá é ou não um ato de assédio. Precisamos lembrar que tanto o seu superior quanto você pode ser um agente assediador. Então é por isso que entendermos que tanto o chefe quanto os subordinados podem concomitantemente serem assediadores, nós precisamos ter uma atitude ativa em combater o assédio moral. O assédio moral, inclusive, ele é considerado um crime contra a organização do trabalho. A OIT determina que o assédio moral ele deve ser reprimido em todas as esferas, em todo o ambiente de trabalho. É por isso que quando você se ver vítima de algum tipo de assédio, deve sim denunciar. Mas para isso, precisa entender primeiro se você está sendo ou não vítima de um assédio, se as questões que envolvem e que você observa são repetitivas e constantes e se elas se encontram no rol da cartilha publicada pela Associação Saúde da Família sobre o que é e o que não é assédio. É por isso que é muito importante termos bem em mente quais são os meios e os mecanismos de denúncia que nós temos dentro da associação e principalmente saber o que é ou não assédio moral no ambiente de trabalho. O assédio sexual, ele também pode se caracterizar por expressões não verbais, às vezes gestos, às vezes movimentos obscenos, ou que demonstram que, de fato, o assediador, ele tenta de alguma forma chamar a atenção com cunho sexual, isso sim é assédio sexual e ele precisa ser denunciado. Agora, diferentemente de quando no nosso ambiente de trabalho, nós recebemos um elogio sincero, um elogio sem qualquer intenção, ou quando você percebe que não lhe incomoda em sua intimidade. Isto não é assédio sexual. É por isso que nós precisamos ter bem em mente que as nossas relações de trabalho, as nossas relações sociais do nosso ambiente de trabalho, elas precisam ser pautadas de muito respeito, consideração e cordialidade, para que não vire alguma situação de assédio ou de importunação. Importante lembrarmos também que todo assédio, tanto moral quanto sexual, ele precisa ser denunciado. E este segundo assédio sexual, além de ser denunciado, ele precisa ser denunciado às autoridades competentes. As autoridades competentes elas precisam saber que trata-se de um crime e que esse crime ele foi praticado. É por óbvio que muitas das vezes a vítima do assédio sexual ela nem se dá conta de que foi. A conversa franca e direta com os seus supervisores, com seus gestores imediatos, principalmente levar em consideração que se trata de uma ofensa contra a sua honra, contra a sua intimidade, é muito importante para que você denuncie o assediador, para que você denuncie as questões de assédio. Porque só assim nós, enquanto instituição, poderemos trabalhar fortemente no combate ao assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. O Ministério Público do Trabalho, ele incentiva todas as organizações sociais e as empresas no geral a combater o assédio moral e o assédio sexual no ambiente de trabalho. E aqui também não é diferente. É por isso que a Associação Saúde da Família ela lançou uma sequência de sociodramas, uma sequência de capacitação aos gestores, a fim de se evitar qualquer tipo de assédio no ambiente de trabalho. Por isso, convidamos a todos, em todas as oportunidades em que você for convidado a participar de alguma capacitação formulada pela Associação Saúde da Família, esteja presente, participe. Você, gestor, incentive os seus funcionários também a estarem presentes nas capacitações, porque só assim nós saberemos de fato como lidar com essas situações de conflito no nosso ambiente de trabalho. Como bons mediadores e propagadores de boas práticas, nós estamos aqui
para sempre levar o conhecimento a todos os nossos funcionários, a todos os nossos colegas e principalmente aprender cada vez mais como nós podemos ser propagadores de boas práticas. Muito obrigado.